deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Você sabe aqui que eu não posso ser incoerente, né? Eu sempre digo aqui que o primeiro grande reforço que um time tem é não perder os jogadores que são importantes. E hoje o Wesley é um jogador fundamental para o Flamengo, foi fundamental, inclusive, para a gente ganhar a Copa do Brasil em cima do Atlético. Mas chega uma hora que os valores, eles começam a sair tanto do padrão que você recebe a tal da proposta irrecusável ou até a proposta indecente. E eu acho que é mais ou menos aí que a gente está chegando. Eu tive a oportunidade de trazer esse valor aqui, eu dei uma pesquisada, né, o lateral direito mais bem vendido da história do Brasil foi o Royal, por 12 milhões de euros. Então, quando a gente começa a falar em cifras de 20, 25 milhões de euros para um lateral, a gente está falando de uma proposta que é muito difícil de recusar, além do próprio interesse do jogador, né? E aí a vontade do jogador também acaba pesando, de certa forma. Eu sei que ele tem contrato, mas quando chega uma proposta dessa, fica até difícil segurar o jogador no Flamengo. E aí, o que eu estava falando também é o seguinte, 20 milhões de euros foi a proposta que o Wesley de fato recebeu no meio do ano, tá? Compara o Wesley do meio do ano com esse Wesley agora. O Wesley evoluiu muito. Se o Wesley de fato valia 20 milhões, como houve proposta no meio do ano, a proposta agora, ela não pode ser de 20, nem de 21, nem de 22. E aí eu acho que o valor que vai chegar vai ser mais ou menos esse mesmo, 25, 30 milhões, até porque o Flamengo precisa que a proposta seja irrecusável para que haja interesse da gente vender, porque hoje é um jogador fundamental no Flamengo. Eu não achei que eu já fosse falar isso aqui. Opa, peraí que o celular pitou. Eu não achei que eu já fosse falar isso na minha vida, mas hoje o Wesley é um dos pilares do Flamengo. E se ele é um dos pilares do Flamengo, o Flamengo tem que vender caro. E outra coisa que a gente estava comentando também, Cleitinho, é o seguinte: esse ano de 2025, que se inicia mais ou menos daqui a um mês, é um ano atípico no sentido financeiro. O Flamengo entra o ano de 2025 com pouco dinheiro em caixa. O Flamengo fez uma janela ousada no meio do ano, até o Alcaraz foi um grande valor. O Flamengo compra um terreno para construir o estádio. O Flamengo vai ter despesas muito grandes para a construção do estádio e o Flamengo tem um caixa muito reduzido nesse momento. Isso significa que o Flamengo precisa de dinheiro. Acho que se o Flamengo precisa de dinheiro, a gente tem que falar de algum tipo de venda. Se vai ser do Fabrício Bruno, se vai ser do Wesley, ou dos dois, ou se vai ser do Matheus Gonçalves, do Lohan, eu não sei. Mas o Flamengo precisa vender. E quando você junta uma proposta exorbitante de 25, 30 milhões com uma necessidade de venda por um lateral direito, porque se a gente fala de 30 milhões por um lateral direito, a gente está falando, por exemplo, do valor de venda de um Paquetá. E estou falando em euros, hein? Porque se for converter isso para real, com o real desvalorizado como está, a gente está falando de uma grande venda. Então, para mim, nesse momento, falo isso triste, acho que o Wesley seria muito útil para a gente. Eu acho que a proposta vai chegar, não sei se 30, Cleitinho, acho que 30 eu acho um pouco mais difícil, não acho impossível, mas eu acho que alguma coisa entre 25 e 30 vai chegar e eu acho que a gente vai vender. E eu espero que a próxima diretoria esteja preparada para fazer uma boa reposição. Eu não acho que essa atual diretoria conseguiu, quando perdeu bons jogadores, conseguiu fazer boas reposições. Fizemos ótimas contratações, mas fizemos contratações muito ruins também. Então, eu penso que o Flamengo vai ter que estar preparado para trazer um outro jogador com o peso que o Wesley tem hoje no elenco. Ou seja, a gente vai precisar de um grande lateral direito. É fácil? Não, não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil. Aí o Eduardo já está falando aqui, 27 milhões de euros, mais metas, ou talvez uma mais-valia numa venda futura. Isso aí eu não sei, aí é como a gente pode amarrar o contrato. Mas respondendo objetivamente, Cleitinho, acho que vai chegar a proposta, acho que ela vai ser mesmo entre 25 e 30 milhões, e acho que o Flamengo vai vender, e eu desejo toda sorte ao Wesley e que a gente possa fazer um bom proveito desse dinheiro. Rafa, você foi muito feliz, né, nessa sua fala, quando você diz que o Flamengo tem ali toda uma questão financeira que ela tem que ser preenchida. O Flamengo não é que está ferrado. Literalmente, o Flamengo teve que realocar o seu caixa
para poder fazer a compra do terreno para a construção do estádio. E aí, já de antemão, já mais uma vez quero repetir que, para mim, se for para abrir mão de melhorar a equipe em prol da construção do estádio, eu sou totalmente contra. Para mim, não existe um mundo onde o estádio vai ser a principal fonte de renda e destino da fonte de renda do Flamengo. E por conta disso, eu espero que todo o trabalho seja muito bem feito para buscar aí os naming rights, né, para poder fazer aí a construção do estádio em um projeto faraônico, né, um projeto extremamente caro, como já foi divulgado, um projeto com a grandeza do Flamengo, mas o Flamengo não pode parar por conta disso. E aí, por essa situação, que essa proposta do Wesley, caso chegue, hoje eu não venderia. Só que eu acho que é o caminho natural das coisas. Talvez a venda do Wesley sirva para que o Flamengo não perca outros jogadores, porque o valor é tão alto que talvez seja o suficiente para preencher a necessidade da venda de outros atletas. E aí, alinhada essa possibilidade de chegar a uma proposta tão alta pelo Wesley, é que eu acho que é uma loucura imaginar o Liverpool vir aqui e levar o Gerson por só 25 milhões. Se o Wesley está sendo trabalhado para sair entre 25 e 30, o Gerson, no mínimo, tem que sair 35 a 40. E aí, para fazer uma coisa dessa, o Flamengo vai ter que brecar. Por mais que seja uma oferta que o Gerson também poderia não recusar, porque é o Liverpool, e eu entendo querer jogar no Liverpool, né? Você está indo para o topo da cadeia alimentar. Tu está indo, para tubarão. Hoje tu é ali um belo peixe nesse oceano, um peixe que costuma fazer ali as suas graças, que é o Flamengo, com tamanha grandeza no futebol sul-americano, mas a gente está falando de um patamar elevado que é jogar na primeira prateleira de Europa. Aí é realmente muito difícil. O coração balança. Só que esse coração também tem que balançar da maneira correta. Não é só ser bom para o atleta, tem que ser bom para o Flamengo. Então eu espero que a chance da venda do Wesley, que para mim é inevitável, assim como a do Fabrício Bruno, tá? Para mim são as duas vendas que essas vão acontecer. Não tem como escapar. Eu acho que a gente já escapou, entre aspas, 2 vezes. Fabrício Bruno já teve 2 oportunidades de ir embora, uma para o West Ham e a outra foi para um time da França, né? Foi para o Rennes? Talvez para o Rennes, talvez. Talvez seja. Também acho que é. E aí, e o Wesley teve essa possibilidade de ir para a Atalanta e acabou não concretizando. Eu acho que não tem como passar mais. Se não for nessa janela do início do ano, da janela do meio do ano eles não passam. E aí mora o perigo. Lembrar que na próxima temporada, Rafa, vão ter 3 janelas, tá? 3 janelas. Vai ter uma janela extra antes do Super Mundial. É a janela do início do ano. Vai ter a janela do meio do ano, só que antes do Super Mundial vai ter uma janela de 1 semana para fazer a contratação. Inevitavelmente, se for para segurar o atleta, tem que segurar para a 3ª janela. Tu tem que segurar esse cara visando o Super Mundial. Se fosse para escolher vender ou não, eu diria para não vender. Só que eu também não sou... Eu penso na coisa do seguinte... Tem barco, Rafa, que é difícil passar 2 vezes. E às vezes você está se afogando. Tu não pode negar o primeiro barco porque não é um barco à sua altura. Tem hora que tu vai ter que acessar uma canoa, irmão. Porque a canoa é o que tu tem ali. E se hoje chega uma proposta de 25 milhões para o Wesley, com mais uns 5 milhões de meta, que é o que eu imagino que vai acontecer, tá? Eu acho que não vai ser um porradão de 30, vai ser 25 com metas. Ou 22 com 5, aí bate 27. É isso que eu estou imaginando que vai acontecer, tá? E você não pode perder essas oportunidades. Eu acho que é bom para o Flamengo, é bom para o jogador, tá? E aí eu vou falar um pouco do lado humano agora. Pô, irmão, o cara poderia ter perdido o mental dele por não ter ido para um time que é um bom time, tá? A Atalanta vai fazendo um bom trabalho nos últimos anos. Não é à toa que foi recentemente campeã da Europa League, tá? Em cima de uma grande equipe, beleza? Então, assim, a gente tem que ponderar tudo. E é um momento bom do Wesley, tá? E ainda digo mais, no primeiro momento que ele bater na Europa, ele vai ser convocado. Ele bateu na Europa, ele vai começar a ser automaticamente convocado. Automaticamente, tá? Eu acho que
para a lateral direita está tendo uma enorme resistência por ele atuar no Flamengo, ainda. Mas no momento que ele pisar na Europa, começar a jogar, tiver as oportunidades, naturalmente ele vai bater e vai ser convocado. Pelo merecimento dele. Eu acho que o que está acontecendo com o Wesley é uma das coisas também mais surpreendentes que eu já vi na minha vida. Um jogador que a gente não queria ver pintado na nossa frente, e hoje em dia a gente está pensando se vale ou não vender. Justamente pelo esforço que ele teve, mano. Isso que é o mais legal. Ele provou que não precisa ser o melhor jogador do mundo para você conseguir alguma coisa. Basta você querer mais do que os outros.